E no vídeo de hoje estaremos falando de dois elementos químicos muito importantes para a vida, que são o oxigênio e o nitrogênio. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E hoje estaremos dando continuidade às aulas dos ciclos biogeoquímicos. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Bem, pessoal, e nesta aula estaremos falando sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Vamos lá? Bem, o oxigênio é um dos 4 elementos mais abundantes na matéria viva, tá certo? Ele vai entrar na constituição de diferentes substâncias, tá? Que são indispensáveis para os seres vivos. Nós temos aí a água, os carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, olha só quantas coisas, né? E é também indispensável para a nossa atividade respiratória, né? Os seres aeróbios utilizam o oxigênio, tá certo? Nos seus processos, então, para obtenção de energia. Vamos lá. Está intimamente ligado ao ciclo do carbono, não é verdade? Que nós falamos na aula anterior. Se você não assistiu, vou deixar aqui o link para você ir lá assistir, combinado? Vamos lá. É encontrado na atmosfera sob a fórmula molecular O2. Tranquilo? É nessa forma que os seres aeróbios vão conseguir, então, assimilar o oxigênio, certo? Constitui 21% dos gases que compõem a nossa atmosfera. Há muito tempo atrás, né, esse percentual era muito maior, tá? Vamos lá. Ele pode ser consumido por, olha aí, atividade respiratória, combustão, oxidação e ação também dos raios ultravioletas aí na camada de ozônio. Beleza? Que mais? Olha só, se não fosse a fotossíntese, provavelmente o O2 já teria acabado na nossa atmosfera. Então, olha a importância dos seres fotossintetizantes para nós. Ainda bem que a maior parte da fotossíntese ocorre nos mares, no ambiente marinho, porque se fosse aqui na parte de terra, com tanto de desmatamento e tudo, será que ainda teríamos oxigênio na nossa atmosfera? E mesmo assim, o ser humano ainda destrói também os oceanos, né? Não é só aqui as matas, as árvores, não. Vamos lá. Aqui nesse ciclo, está mostrando para vocês as formas de consumo e a forma de devolução do oxigênio, então, para a atmosfera. Nós temos a reação entre o ozônio, que é o O3, tá certo? Com os raios ultravioletas do Sol, então ele é quebrado e retorna o oxigênio para a atmosfera. E nós temos a fotossíntese ocorrendo aí, mostrando aí na árvore e também aí no ambiente aquático e retornando o oxigênio. Mas percebam que nós temos muito mais consumo do que retorno desse O2 para a atmosfera, não é verdade? Então, olha aí, combustão, respiração de vários animais. Nós temos aí decomposição também, não é verdade? Então, nós temos várias formas de consumo e poucas de devolução. Vamos pensar sobre isso, né, gente? Olha só, nós temos o O2 atmosférico, que ele é utilizado na respiração, e nós temos a formação de água. Essa água, certo? Ela é utilizada pela fotossíntese e vai devolver o oxigênio para a atmosfera. Porque não sei se você se lembra, nas aulas em que nós falamos da fotossíntese, nós falamos das etapas, não foi? E na fotólise, na quebra da água, nós vamos ter a liberação do oxigênio. Se você não assistiu essa aula, é bom que você se lembre. Vou estar deixando aqui o link para você ser redirecionado para a aula de fotossíntese. Aí já aproveita esse momento, ó,
se inscreve nesse botãozinho vermelho aí embaixo se você ainda não é inscrito no canal. Combinado? Vamos lá. Ah, e ativa todas as notificações. Aqui nós temos então uma representação, um desenho mostrando a água sendo puxada pelas raízes das plantas e sendo convertida então em oxigênio, e o gás carbônico também entrando e sendo convertido em C6H12O6, ou seja, glicose. Tranquilo? Vamos lá. Ozônio. Vamos entender, gente, a importância dessa camada aqui, tá? O ozônio é composto de 3 átomos de oxigênio, então ele é na forma O3, tá certo? Não é muito estável e pode se quebrar em oxigênio, em O2, muito facilmente, tá certo? Há muito ozônio nas camadas altas da nossa atmosfera, tá? O ozônio, gente, ele vai possuir a forma e o tamanho exatos para poder absorver a energia do Sol, os raios ultravioletas que bombardeiam a Terra o tempo todo, né? Então, o ozônio é uma camada de proteção que nós temos. Não deixa a incidência desses raios ser muito forte sobre a Terra, tá? Então, ele vai absorver essa energia que seria prejudicial para nós. Tranquilo? Olha só, nos seres humanos, gente, a exposição de longo prazo aos raios ultravioletas ou UVBs está associada ao risco de danos à visão, supressão do sistema imunológico, ou seja, a queda do sistema, né? Ele não vai funcionar como deveria o sistema de defesa do seu corpo, e desenvolvimento de câncer de pele. Gente, é o seguinte, a camada de ozônio, ela pode ser quebrada, tá, por outras substâncias que nós vamos estar falando. Vocês já ouviram o termo buraco na camada de ozônio, né? Nós vamos estar falando disso também. Vamos lá. É o seguinte, os animais também vão sofrer consequências com o aumento desses raios UVBs, tá certo? Olha só, os estágios iniciais de desenvolvimento dos seres marinhos aí, peixes, camarões, caranguejos, várias outras formas de vida aquática são afetados por esses raios também. Então, nos estágios iniciais dos desenvolvimentos desses animais, eles vão ser prejudicados, podendo nem se desenvolver, tá certo? E também vai reduzir a produtividade do fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática. Se os fitoplânctons forem afetados, com certeza vai ter muito problema nos nossos mares e na nossa terra. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de buraco, né? Como eu já falei na camada de ozônio. Então, gente, é o seguinte. Esse termo, ele é utilizado para se referir ao, digamos assim, ao afinamento da camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, ela tem uma determinada espessura. Nos polos, em determinadas épocas do ano, essa espessura reduz. Não é que existe um buraco na camada de ozônio, até porque você não vai conseguir furar ar, né? Nem eu, nem ninguém. Então não tem como você fazer um buraco, beleza? Em um gás. Então, esse termo ele é utilizado para se referir então ao afinamento desta camada, por exemplo, da Antártida, tá certo? Em certas estações do ano, beleza? Geralmente épocas mais frias do ano. Essa camada, então, é essencial para a vida, como eu já falei, né? Porque ela vai filtrar esses raios que vão nos afetar. Entre 1965 e 85, gente, os cientistas mediram uma redução de 50%, tá? Então, dessa espessura da camada, olha aí, sobre a Antártida, o que ganhou esse apelido que eu falei, buraco na camada de ozônio. Mas lembrem-se, não tem como furar um gás. Vamos lá. Os principais, gente, destruidores do ozônio são os CFCs,
os clorofluorcarbonos, tá? E os halons, que são utilizados nos extintores de incêndio. Então aí, cloro, flúor, carbono, tudo quebra o ozônio. Vou explicar para vocês mais detalhado. Olha só, a história então aí. Em 1987, o Protocolo de Montreal deu prazo para reduzir a produção de CFC nos países, tá certo? Antigamente o CFC, ele era utilizado em refrigeradores, ar-condicionado, sprays, aerossóis, tá? Então, foi dado um prazo. Olha só, em 1990, o Protocolo de Londres previu o banimento desses gases, né, até o ano de 2000. Só que tiveram alguns países aí que não quiseram muito entrar nessa história, não, nesse assunto não, sabe? Então, assim, não foi... nem todos os países aderiram a isso aí. Vamos lá. Como que é destruída a camada de ozônio? Olha só, gente. Nós vamos ter, então, a luz solar que está incidindo, atingindo diretamente ali a camada de ozônio. Se lá estiver um CFC, tá certo? Ele vai ser quebrado e o cloro, lembra, CFC, clorofluorcarbono. O cloro, ele vai atingir a molécula de ozônio e vai quebrar ela, transformando ela em oxigênio comum. Quando isso acontece, você reduz, então, a proteção aqui na Terra, tá certo? E então nós seremos mais prejudicados. Olha só, então, como acontece essa quebra. Então, nós temos que pensar da seguinte forma. O ozônio é O3, mas ele tem a forma, tá, adequada para nos defender desses raios. O oxigênio não tem. Então não adianta ter muito oxigênio, mas não ter formado, então, o ozônio. Nós vamos sofrer com isso aqui na Terra, tá? Então, vamos lá. Ciclo do nitrogênio. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando alguém quer complicar uma prova de ciclos biogeoquímicos, é aqui, ó. Fala, não me diga! É aqui nesse ciclo que eles vão pegar pesado. Então, pega aí o caderninho, anota tudo aí para você não esquecer nada desse ciclo. São alguns detalhes que você vai ter que anotar. Presta atenção. Esse elemento, ele é indispensável para os seres vivos, tá certo? Olha só, ele constitui várias moléculas orgânicas que nós precisamos para sobreviver. Esse gás está em maior proporção na nossa atmosfera, em torno de 78% da nossa atmosfera. Só que nós não conseguimos assimilar o nitrogênio na forma em que ele está no ar atmosférico. Vamos entender. A maioria dos seres vivos, então, não vai conseguir. Então, é necessário que esse nitrogênio seja convertido em outras formas químicas para que nós, os animais, as plantas, consigam absorvê-lo, tá? Para que ele entre na cadeia alimentar. Vou estar explicando para vocês. Olha só, gente. Somente as bactérias do gênero Rhizobium são capazes de fixar o nitrogênio do ar. E elas estão ali livres no solo, tá certo? No solo, nos ambientes aquáticos. Então ela vai pegar o nitrogênio e vai converter o nitrogênio em amônia, NH3. Depois que é convertido, nós vamos ter outro tipo de bactéria que vai estar presente, que ela vai converter a amônia em nitrito. O processo, gente, da conversão do nitrogênio em amônia pode ser chamado de amonificação ou amonização. Se vocês virem esse termo, tá de boa, tá tranquilo, tá? Então, a amônia vai ser convertida em nitrito pelas nitrossomonas. Mas acabou? De jeito nenhum. Vamos lá. Então, as bactérias do gênero Nitrobacter vão pegar o nitrito e vão converter em nitrato.
Agora sim, o nitrato pode ser absorvido pelas plantas. Então sigam aí o raciocínio. Olha só. Ah, tá. Antes de. Vamos lá. GAF, né? Então vamos voltar. Então, gente, os animais vão obter o nitrogênio só através da alimentação. Nós temos aí o nitrogênio, que o Rhizobium vai converter em amônia. Depois nós temos as nitrossomonas, que vão pegar a amônia, vão converter em nitrito. E depois nós temos as nitrobactérias, que vão pegar o nitrito e converter em nitrato. E acabou! Não, não acabou. Ah, não, sério? Vou te mostrar. Vamos lá. Olha só, gente, o primeiro passo para que o nitrogênio entre, né, no ciclo e tal é a fixação. Nós temos dois tipos de fixação: a biótica, que é feita através dessas bactérias que eu expliquei para vocês, e temos também a fixação abiótica, que vai ocorrer, então, através de fatores abióticos. Vou explicar. A fixação abiótica, gente, também é conhecida como fixação biológica ou biofixação. Lembrem desse termo aí, ó, já anota aí, beleza? É realizada pelas bactérias, então por isso que é chamado de biótica, bio, vida, beleza? Então olha só, as bactérias podem estar presentes no solo e nós temos bactérias que vivem em mutualismo com as raízes das plantas leguminosas. Mutualismo, você lembra das relações ecológicas? Se você não lembra, eu vou estar deixando aqui o link para te direcionar para as relações ecológicas e você entender esse tipo de relação, beleza? Então vamos lá. Então elas estão ali juntas com as raízes das plantas leguminosas, né? E nos ambientes aquáticos são as cianobactérias que vão ser responsáveis por essa fixação. Beleza, até aqui está entendida a fixação biótica. E a abiótica? Esse tipo de fixação vai acontecer da seguinte maneira: a radiação cósmica e os relâmpagos durante as tempestades vão fornecer energia para que ocorram reações químicas que vão converter o nitrogênio N2 em compostos nitrogenados. E esses compostos, eles vão se misturar à água da chuva e vão cair no solo para serem absorvidos. Calma, 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 que eu vou mostrar isso tudo para vocês. Beleza? Aham, sei. Fixação biótica, gente. Então aqui nós temos aqui a equação onde vai acontecer o quê? A conversão, então, do nitrogênio em amônia. Beleza? Isso daqui é só para exemplificar, então, essa conversão, tá certo? Vamos para o ciclo. É o seguinte, nós temos, então, o nitrogênio atmosférico. Olha só. Aqui nós temos o nitrogênio atmosférico, então ele vai ser absorvido pelas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Essas bactérias aqui são as bactérias do gênero Rhizobium, primeira parte. Então, elas vão realizar a conversão do nitrogênio em amônia. Mas percebam, gente, que aqui em cima eu tenho setinhas apontando aqui para baixo. Ó. Estão percebendo? Aqui, gente, quer mostrar o quê? Que também a excreção dos animais, a morte, a decomposição dos seres, vão liberar também amônia. Então, aí, essa amônia que é liberada por eles, por esses animais, pela decomposição aí, morte dos animais, ela vai ser pega diretamente pelas nitrossomonas que estão aqui. Beleza? As nitrossomonas vão converter em nitrito. E as nitrobactérias vão pegar o nitrito e vão converter em nitrato. Agora percebam que antes de chegar aqui no nitrato, eu tenho outra setinha aqui cor-de-rosa. Essa setinha, gente, mostra que algumas plantas conseguem absorver os íons amônia. Não são todas, quase quebrei a língua de novo, né? Então, não são todas. Então, aqui ó, nós temos a absorção das plantas, então
né, absorvendo aí o nitrato, beleza? Ah, professor, mas espera que todo nitrato disponível é absorvido? Não sei. Claro que não, tá? Então, o que não é absorvido vai entrar agora em ação as bactérias desnitrificantes, certo? Vou mostrar para vocês elas, as pseudomonas. Então, as bactérias desnitrificantes, elas vão quebrar o nitrato em nitrogênio e devolver ele para a atmosfera. E aqui, gente, nós temos as bactérias fixadas, então, as raízes de uma planta leguminosa. Olha aí. Beleza? Até aqui tá de boa? Vamos lá. Qual que é o benefício, então, nessa parceria, né, entre bactérias e leguminosas? Vamos entender. As bactérias, gente, olha o que elas vão fazer. Elas vão pegar alimento da planta. Olha aqui, nós temos aqui o xilema e temos o floema. Então, ela vai literalmente furar a raiz da planta e vai absorver alimento. Através de que nós temos aí, então, dois tipos de seiva. A seiva bruta e a seiva elaborada. Então, ela vai ter aí a glicose disponível na seiva elaborada para ela. Então, ela tem alimento. E, em troca, ela vai absorver o nitrogênio e vai dar ele para a planta. Entenderam? Então, um vai viver ajudando o outro. Tranquilão? Vamos lá. Nitrificação, gente, vamos entender. Esse processo todo que eu falei com vocês, nós damos alguns nomes para eles, tá? Quando nós falamos que a amônia é convertida em nitrito, nós chamamos essa etapa de nitrosação. E quando o nitrito é convertido em nitrato, nós chamamos de nitratação. Essa aí fica mais fácil, nitrito para nitrato, nitratação. A dica aí você não vai confundir com nitrosação. Tranquilo? Vou estar explicando melhor. Calma aí, fica tranquilo. Vamos lá. Nós temos o nitrogênio atmosférico, as risóbios pegam ela e transformam em amônia. A amônia é pega pelas nitrossomonas e é convertida em nitrito. O nitrito é pego, então, pelas nitrobactérias e é convertido em nitrato. Entendemos até aqui, professor? Então, nós entendemos também que a conversão, então, essa conversão que ocorre aí, nós chamamos ela de nitrosação. Concorda? E a próxima conversão nós chamamos de nitratação. Do nitrito para nitrato. E da amônia para o nitrito, nitrosação. Beleza, até aqui vocês entenderam. Agora, esses dois processos juntos aí reunidos, nós chamamos de nitrificação. Então, a nitrosação e a nitratação estão inseridos dentro de um único processo que nós chamamos de nitrificação. Beleza? Acabou, professor? Não. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que nem todo nitrato é absorvido pelas plantas? O que sobra, ele vai ser convertido em nitrito e vai ser, então, redirecionado novamente, vai voltar para a nossa atmosfera. Então, nós temos um outro processo que se chama desnitrificação, que é realizado pelas pseudomonas, que eu disse que iria apresentar para vocês. Beleza? Agora vocês entenderam o processo? Só que, gente, vocês repararam que até aqui eu só falei da fixação biótica? Vamos ver se tem mais coisa. As etapas, então, aí resumindo, da fixação biológica: nitrogênio em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato em nitrogênio. Então, fixação biológica é dividida em nitrosação, nitratação, que estão dentro do processo de nitrificação, e depois nós temos o processo de desnitrificação. Beleza? E aí, novamente, esse processo. Lembra que eu falei com vocês que aqui ó, a conversão
do nitrogênio e amônia nós chamamos de amonificação. Tá aí, ó, provando para vocês. Vamos lá. Agora vamos entender a fixação abiótica, beleza? É o seguinte, ela vai ocorrer então através dos raios e os relâmpagos, né? Nós temos ali uma energia muito alta. E essa energia, ela vai literalmente quebrar o N2 em N, dois Ns. E isso vai permitir que esses átomos se liguem às moléculas de oxigênio que vão estar presentes no ar. Então, com essa ligação, ó, o O3 aí, gente, O3 é o quê? O3 é o quê? Ozônio. Então, nós temos o nitrogênio com o ozônio aí, ó, a ligação entre essas moléculas, nós temos formado o íon nitrato. E aí, esse íon ele vai se misturar com a chuva e vai cair até o solo, tá? Então, ele é dissolvido na água e depositado no solo. Então, nós temos o N2 atmosférico, que através dos relâmpagos é separado. Essa separação faz com que eles reajam com o oxigênio da atmosfera, formando, então, né, o NO, certo? Que vai se dissolver na água da chuva e é depositado no solo na forma de nitrato. Beleza? Temos aqui, então, a fixação abiótica. Resumindo tudo isso, nitrogênio atmosférico, fixação biológica, amônia, nitrito, nitrato, plantas. Amônia, planta também, pode acontecer, falei para vocês. Os animais vêm e utilizam a planta como alimento, então o nitrogênio, né, é passado para os animais. Do nitrato para o N2 atmosférico, nós chamamos de desnitrificação, beleza? E lá, o N2 atmosférico, pode acontecer a conversão dele direto, então, em nitrato, na fixação abiótica, beleza? Durante a decomposição e a excreção, vai liberar diretamente aí para a planta, né? Então, a amônia, as plantas, deixando bem claro, as plantas que conseguem absorver os íons amônia. Beleza até aqui? Vamos lá. Gente, transgênicos. Você sabe o que são transgênicos? Eu vou estar deixando aqui um link para vocês serem redirecionados para a aula de genética, que é justamente a aula dessa semana que eu estou falando dos transgênicos. Os transgênicos, gente, são organismos Nossa! Quase quebrei a língua, né? Vamos voltar? Então, gente, os organismos geneticamente modificados são aqueles organismos que eles têm uns genes diferentes. Então, gente, através da manipulação dos genes, eles inserem genes, então aí nas plantas, por exemplo, e essas plantas já conseguem realizar a fixação do nitrogênio sem precisar de associação e nem precisar de bactérias. Olha que interessante, utilizando então a genética a nosso favor. Entra no link aí dessa aula que eu deixei aí que você vai ver que legal. Eu vou te apresentar até animais transgênicos, beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, combinado? Se você gostou mesmo, deixa aquele like, que é muito importante para o canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!